bem? Hoje eu vou conversar com vocês sobre o autônomo. Como que a gente faz esse contrato para não gerar vínculo trabalhista? Com a reforma da CLT, a gente teve ao acréscimo do artigo 442B. O que quer dizer isso? A grosso modo, uma pessoa jurídica pode contratar uma pessoa física sem qualquer vínculo trabalhista. Nossa, mas isso é uma novidade, é sim. Antigamente a gente tinha o fenômeno da pejotização, que eram as pessoas físicas que constituíam uma pessoa jurídica para trabalhar dentro de uma empresa e muitas vezes constituindo fraude porque ela tinha todos os requisitos de empregado, que são 5 requisitos para ser caracterizados como empregado. Agora, a CLT, ela prevê uma situação em que a pessoa física pode trabalhar para uma pessoa jurídica sem haver qualquer tipo de vínculo trabalhista. E, inclusive, um dos requisitos para caracterizar vínculo, que é a exclusividade, ele pode também ser exclusivo essa pessoa física sem caracterizar vínculo, e que é muito interessante. Então, você quebra um dos 5 requisitos e coloca. Porque, por exemplo, eu trabalho como consultora. Então, aquela empresa, para mim, para prestar serviços, para mim, tá suficiente aquela remuneração mensal para mim. Então, o valor que eu ganho ali tá satisfeito, não preciso procurar outras empresas, o horário tá bacana, eu não preciso mais fazer nenhum tipo de serviço. Então, às vezes, é opção da pessoa, mas às vezes é opção da empresa, porque ela vai ter o domínio sobre algumas questões mais complicadas da empresa, mais sigilosas, mais sensíveis da empresa, e para ela não levar para outros lugares. Então, às vezes, as pessoas fazem esse contrato de exclusividade e acabava antigamente gerando vínculo. Hoje não gera mais com essa reforma trabalhista. Então, você pode contratar sem problema nenhum, desde que você elabore muito bem esse contrato. É imprescindível que esse contrato seja bem redigido. Apesar de simples, ele tem algumas nuances que a gente vai abordar aqui para ajudar você na hora dessa elaboração desse contrato. Então, uma das coisas importantes para colocar é a falta de controle de jornada. Ai, Carol, o que é isso? Ele não vai bater ponto. Ah, tá bom, mas antigamente não batia também e acabava gerando vínculo. Mas é diferente. Quando você estipula um horário no contrato, ele precisa cumprir. E aí, se você faz o controle ou não faz, aí é uma outra situação. O que eu tô explicando aqui pra vocês é que, exemplo, a empresa ela fica aberta das 6 da manhã até as 18 horas. Ok? 12 horas aí. Ele, dentro dessas 12 horas, ele pode ir a qualquer momento na empresa. Como ele pode não ir. Não vai ter diferença na remuneração. Se ele recebe por dia, ele vai receber menos quando ele não vai na empresa. Ou se é um pacote, digamos assim, mensal, ele não vai ter redução pela ausência ou aumento pelo trabalho extra que ele for fazer. Ou comissão pela realização de algum serviço ali prestado. Enfim, não vai ter esse tipo de situação. Então ele não vai ter o valor dele não vai ser digamos, flexível. Ele vai ser fixado de acordo com a situação. Então, se é por dia, ele vai receber por dia o valor de X. Ah, mas eu não consigo pagar por dia. Não tem problema. Você não vai pagar todo dia para a pessoa. Você pode fixar que você vai pagar ao final do mês, todo o acerto diário, ou que ele vai receber por semana. Isso você pode estipular no contrato, desde que você não use termos seletistas. Exemplo, salário. Salário, quem recebe salário é empregado. Isso é ponto pacífico. Eu vou colocar remuneração. Remuneração também trabalhista. Por quê? Porque você vai receber salário a remuneração, na verdade, é salário, mais adicional de insalubridade, adicional de hora extra, adicional noturno, e comissões, abonos, enfim. Então a gente coloca num bololô todo aquela situação e aí vira remuneração. Então, seria interessante usar termos, por exemplo, contraprestação. Então, pelos serviços prestados, ele receberá em contrapartida o valor de X por dia, ou X por mês, ou pelo serviço prestado. Por exemplo, você é advogado e foi contratado para um escritório de advocacia para elaboração de peças ou de audiências. Então, se você fizer 20 audiências,
por cada audiência você vai receber R$100. Se fizer 20, vai ser 2.000. Na mesma coisa, a questão de peças. Ou se você for um profissional autônomo, por exemplo, um pintor, se você pintar tantos metros quadrados, ou se você for concretista, se você colocar tantos metros quadrados de concreto, você vai receber tanto. Isso pode ser determinado, motoboy por entrega. Então, assim, tem uma flexibilização aí na hora de falar o pagamento dessa pessoa. E aí você não precisa necessariamente pagar todo dia ou pagar toda semana. O que estipular no contrato vai ser, e tá tudo certo, desde que use a nomenclatura correta, nenhuma nomenclatura trabalhista, tá? Outra nuance bacana do contrato é que você estipule todas as atividades que serão desenvolvidas, sem preguiça. Então, a pessoa vai fazer, vamos dar um exemplo aqui, marketing. Não conheço muito, mas vou falar mais ou menos. Então, ela vai trabalhar com a prospecção desses clientes, vai explicar todos os serviços relacionados à prospecção de clientes para o seu serviço. Ou é advogado, que aí eu entendo um pouquinho mais, posso explicar. Ah, advogado, então o que ele vai fazer como advogado aqui? Ele vai fazer petições, ou ele vai fazer recursos, você vai especificar a situação. Ah, Carol, mas não sei. Motoboy, as entregas. Então ele vai fazer as entregas. Por cada entrega, normalmente o padrão de alguns estabelecimentos, principalmente na região do ABC, é o seguinte: o motoboy recebe por dia mais cada entrega. Então, fica super tranquilo para pagar, não tem problema. Então ele vai receber, exemplo, R$50 por dia, mais R$2 por entrega de pizza. Pode ser feito, não tem problema nenhum. Se ele for usar, como eu tô dando exemplo do motoboy, se ele for usar veículo próprio, tem que colocar todas as especificações do veículo próprio. Como assim, Carol? Ah, você vai ter que colocar que se ele quebrar, a despesa vai ser dele, tudo esse tipo de coisa, sabe? Se ele tomar multa, não tem a responsabilidade é dele. Se ele ficar sem a moto, ele vai ter que trabalhar do mesmo jeito, ele vai ter que se virar em relação à moto. Ou se ele não for, ele vai deixar de receber, né? Que ele tá recebendo por dia, então ele vai ter uma remuneração menor. Informar a questão de, por exemplo, ele vai ficar uns dias afastados, é interessante informar. E a empresa pode contratar uma outra pessoa no lugar, ou ele pode também indicar uma outra pessoa sem qualquer problema. Mas é importante verificar que certas questões, como tem uma linha muito tênue para reconhecimento de vínculo, ela precisa ser muito bem observada. Então, verifiquem sempre na hora da elaboração dos contratos, porque muitas vezes vem um contrato de alguém que não é especialista em contratos, ou principalmente que não entende nada. Pega um modelinho lá no Google, tem ótimos modelos, mas o que você tem que fazer? Você tem que ver as especificações das atividades que a pessoa vai desenvolver e do que você necessita para a empresa, para que você não tenha problemas. Principalmente quem é empresa pequena, que muitas vezes acaba tendo que fazer de tudo um pouquinho, porque às vezes não tem dinheiro para contratar advogado, contratar contador, contratar não sei o que, então acaba sendo um pequeno empresário aí, fazendo toda a parte administrativa da empresa, além do desenvolvimento do serviço dela. Então, pra gente evitar esse tipo de coisa, uma elaboração de contrato vai fazer a total diferença aí, e aí não vai te gerar principalmente dor de cabeça numa eventual ação trabalhista. Então, essa questão do preventivo da empresa é muito importante, vai fazer realmente o diferencial nessa hora, até para ter documentos e demonstrar que a pessoa efetivamente não tinha vínculo. Claro que toda a fraude, se for uma questão fraudulenta, aí vai ter uma responsabilização junto à esfera trabalhista. Mas eu não vejo problema nenhum numa boa elaboração de contrato, numa boa conversa com a pessoa, até para ver qual é o interesse da pessoa, e aí vocês poderem elaborar juntos esse contrato, que eu acho que é fundamental. Questões que vinculem um ao outro são super importantes, principalmente para que não gerem dor de cabeça futura. O contrato, ele é ótimo. Além de prever todas as situações, prever as situações em que o descumprimento dele seja tido para ambas as partes, não gerando prejuízo. Então, o que é importante? Eu sempre dou a dica da rescisão do contrato. Sempre dê uma olhadinha na rescisão do contrato, então dê uma observada em como vocês vão pontuar quando houver uma rescisão de contrato.
qual que vai ser a responsabilidade de cada uma das partes. Vai ter uma indenização, vai ter alguns valores. Lembrando que no contrato de prestação de serviço autônomo, no contrato sem vínculo trabalhista, questões como fundo de garantia, INSS, não vai ter direito também a seguro-desemprego, eles estão abolidos daquela relação jurídica. É uma relação simplesmente comercial, de prestação de serviços. Por mais que hoje seja abarcada pela CLT, ou seja, está previsto na CLT, ela não quer dizer que gere vínculo trabalhista, gere direito a fundo de garantia, 13º salário, férias. Quando você coloca essas características dentro do contrato, ele tira as características do contrato de autônomo e gera as características de vínculo trabalhista, gerando o direito sim da pessoa pleitear aquele vínculo e até conversar com o empregador, olha, essas questões aqui que nós estamos abordando não tem mais características de profissional autônomo, mas sim de vínculo. Então, tudo isso é muito importante. A linha é muito tênue, apesar de hoje ela estar prevista na CLT, esse tipo de contratação, nós precisamos sim observar todas as nuances, todas as questões e todas as cláusulas do contrato, tá bom? Até a próxima dica, espero ter ajudado vocês aí e fiquem atentos ao nosso canal.